Nessa carta, o Flávio Bolsonaro, ele trata de uma série de temas, entre eles pedindo para que o governo americano adie a imposição do tarifaço para depois das eleições, dizendo que impor o tarifaço agora fortalece o governo Lula, fortalece os adversários dele, Flávio, e que ele diz que também são adversários dos Estados Unidos. E nessa carta ele também traz uma série aí ele traz uma espécie de quase que um esboço ali de programa de governo, de colaboração com os Estados Unidos em vários temas, em várias tarifas, inclusive dizendo que quer se livrar das amarras do Mercosul para poder fazer acordos bilaterais com os Estados Unidos, nos moldes que a Argentina fez ou tenta fazer. Isso é contra, né, inclusive o que prega o Mercosul. E aí o presidente Lula foi às redes sociais e escreveu o seguinte, vou até abrir aqui o que o presidente Lula colocou nas redes sociais, no X. Ele disse o seguinte: é inaceitável que a família Bolsonaro, com seu entreguismo, queira submeter o Brasil aos interesses dos Estados Unidos, como fica claro no documento enviado por um de seus integrantes ao governo norte-americano. Nós sempre vamos dialogar de igual para igual com qualquer nação do mundo. Pedir que o tarifaço contra o nosso país seja adiado para depois das eleições é mais uma atitude de traidores da pátria. Nunca houve e não há qualquer justificativa para tarifaço agora ou depois. O mais absurdo é saber que a origem disso tudo foi motivada pela própria família Bolsonaro, que defendeu publicamente o aumento de tarifas contra os produtos brasileiros. Defender o fim do Mercosul, o bloco econômico mais importante da América Latina e que acaba de firmar um acordo histórico com a União Europeia, é outro ataque ao interesse do povo brasileiro. Como se não bastasse, querem entregar o Pix a interesses estrangeiros. Não vão conseguir. O Pix é uma conquista do Brasil e não vamos abrir mão dele. Nossa pátria não está à venda, nossa soberania é inegociável. O Brasil é dos brasileiros, foi o que escreveu o presidente Lula. Complementando, na carta, o senador Flávio Bolsonaro defende o Pix, mas propõe que a plataforma do Pix jamais seja aberta para nações não ocidentais. Aí, depois dessa postagem do presidente Lula, o senador Flávio Bolsonaro também foi às redes sociais e resolveu responder ao presidente Lula, tá aqui também. Ele diz o seguinte: Lula é o único que quer o tarifaço contra produtos brasileiros. Provocou, esbravejou, não negociou e fez lobby a favor do PCC e do Comando Vermelho para que não fossem classificados como terroristas. Envergonhou o Brasil perante o mundo, ignorou o sofrimento de mais de 50 milhões de brasileiros que moram em áreas dominadas por esses narcoterroristas. Fez isso acreditando que pode transformar a possível punição às empresas brasileiras em uma falsa narrativa de defesa da soberania. Lula está se lixando para o Brasil, faz qualquer coisa para tentar se reeleger. Eu sou o oposto do Lula. Eu luto contra os narcoterroristas, trabalho de verdade contra as tarifas e vou defender sempre o nosso Pix, criado no governo Bolsonaro. O Pix é brasileiro, sem taxa e ninguém mexe. Já fiz essa defesa pessoalmente ao presidente dos Estados Unidos e ao secretário de Estado Marco Rubio. Na próxima semana volto aos Estados Unidos para reforçar essa defesa. Meu pedido é simples: não imponham tarifas ao Brasil, não punam os brasileiros pelos erros do lulopetismo. O Brasil pode ser grande de verdade, o Brasil tem futuro, mas não tem tempo a perder. Josias. E aí? O Flávio Bolsonaro está enfrentando dois adversários inesperados para ele, né? No Brasil, ele é mastigado por um movimento autofágico da Michelle Bolsonaro, e nos Estados Unidos ele vive a síndrome dessa ameaça de um novo tarifaço de 25% de um pseudo-aliado, né? Ele acha que o Trump é aliado dele. O Trump não é aliado, senão de si mesmo, né? E ele prometia pacificar o país, não consegue obter nenhum armistício com a madrasta. O Flávio Bolsonaro estava acenando com uma relação privilegiada com a Casa Branca, sem se dar conta de que o Trump não quer aliados, ele quer submissos, né? Então está fugindo de um apelido que foi grudado nele pelo petismo, que é o Tariflávio. Está indo lá para os Estados Unidos e endereçou essa nova carta a Washington. É a segunda carta que ele manda. Na primeira não teve muito sucesso,
Ele mandou uma carta para o Marco Rubio. Dessa vez a carta foi endereçada ao escritório do representante comercial dos Estados Unidos, o USTR. E aí ele anotou nessa carta que essas novas tarifas dariam uma vitória política ao governo Lula. E caprichou na subserviência, porque em vez de pedir a reversão das tarifas, ele rogou que essa punição seja adiada para depois da eleição. Ou seja, ele primeiro legitima a natureza política da sanção. Isso estava claro já, porque isso decorre de uma investigação que foi aberta pelos Estados Unidos no ano passado, sob o argumento de que havia no Brasil uma caça às bruxas contra o Bolsonaro, né? Então, ele legitima essa natureza política da sanção e ele se mostra mais preocupado com a sua campanha, a presidência, do que com os exportadores brasileiros, que vão ser sancionados, né? E aí veio o Lula, que está se aproveitando, foi às redes sociais, correndo, aí acusou a família Bolsonaro de entreguista, escreveu ali o óbvio, parece ser óbvio que não há justificativa plausível do ponto de vista técnico para que a sanção seja adotada, uma nova tarifa, um novo tarifaço dos Estados Unidos. Não tem argumento técnico, porque os Estados Unidos são superavitários na sua relação comercial com o Brasil, né? Então, não se justificaria, diz o Lula, tarifaço, nem agora, nem depois da eleição, né? Então, está aí o Flávio, de fato, o Flávio Bolsonaro está oscilando entre a autofagia e a trumpfobia, né? E está girando como um parafuso espanado. Está indo pela 6ª vez aos Estados Unidos só neste ano, né? E há uma percepção no comitê de campanha dele de que ele precisa viajar dentro do país. Ele está devendo viagens a estados do Nordeste, do Norte, foi menos do que deveria a estados do Sudeste. No entanto, vai com uma frequência impressionante aos Estados Unidos, né? Vai pela 6ª vez, como disse, nesse ano. Então, o Flávio Bolsonaro está girando ali como um parafuso espanado em torno dos problemas que ele próprio criou, está meio zonzo e está fornecendo material para o seu principal adversário. Ele se tornou um caso raro, Mauro, de líder da oposição à sua própria candidatura presidencial. É muito impressionante o que está acontecendo com o Flávio Bolsonaro.